Thomas Piketty. 4. O capital no século XXI. Segunda parte. A dinâmica da relação capital-renda. 3. 1. As metamorfoses do capital. Na primeira parte, introduzimos os conceitos fundamentais de renda e capital e apresentamos as principais etapas do crescimento da produção e da renda desde a Revolução Industrial. Nesta segunda parte, iremos nos concentrar na evolução do estoque de capital, tanto do ponto de vista do seu nível total, medido pela relação capital-renda, quanto de sua composição em diferentes tipos de ativos, cuja natureza mudou profundamente desde o século XVIII. Estudaremos os variados tipos de riqueza, terras, imóveis, máquinas, firmas, ações, títulos, patentes, gado, ouro, recursos naturais etc. e examinaremos seu desenvolvimento ao longo da história, começando pelos casos do Reino Unido e da França, países sobre os quais dispomos de mais informações de longo prazo. Façamos, antes, uma pequena digressão pela literatura, que, no caso desses dois países, fornece um excelente ponto de entrada para examinar a questão da riqueza. 2. A natureza da fortuna. Da literatura à realidade. Quando Balzac ou Jane Austen escreveram seus romances, no início do século XIX, a natureza da riqueza era, a priori, relativamente óbvia para todos. O patrimônio parecia existir para gerar rendas de propriedade, ou seja, rendas seguras e regulares para quem o possuía, sobretudo na forma de terras ou de títulos da dívida pública. O pai Goriot possuía rendas provenientes do Estado, e a pequena propriedade dos Rastignac era constituída de terras agrícolas. Era o mesmo caso das vastas terras de Norland que Jean Dashwood herdou em razão e sensibilidade, das quais não tardaria a expulsar suas meias-irmãs Elinor e Marianne, obrigadas a se contentar com a renda de juros pagos sobre o pequeno capital deixado pelo pai na forma de títulos da dívida pública. Nos romances clássicos do século XIX, a riqueza estava em toda parte, e, quaisquer que fossem seu tamanho e seu detentor, ela invariavelmente aparecia de duas formas: terras ou dívida pública. Vistas do século XXI, essas formas de riqueza podem parecer arcaicas, e é tentador associá-las a um passado longínquo e supostamente desaparecido, sem qualquer relação com as realidades econômicas e sociais de nosso tempo, em que o capital seria, por natureza, mais dinâmico. Os personagens dos romances do século XIX aparecem muitas vezes como os arquétipos do grande proprietário, figura odiada na nossa modernidade democrática e meritocrática. Nada mais natural, entretanto, que se demandasse ao capital produzir uma renda certa e segura. Esse é, de fato, o objetivo de um mercado de capitais perfeito no sentido dos economistas. Seria bastante equivocado imaginar que o estudo da riqueza do século XIX nada tem a ensinar ao mundo de hoje. Quando olhamos as coisas mais de perto, as diferenças entre o mundo do século XIX e o do século XXI são ainda menos evidentes do que parecem. Em primeiro lugar, essas duas formas de riqueza, terras e dívida pública, colocam questões muito diferentes e não deveriam ser somadas da forma simples como fizeram os escritores do século XIX para a conveniência da narrativa. A dívida pública não é nada mais do que um crédito de uma parte do país, aqueles que recebem os juros, junto a outra, aqueles que pagam os impostos. Deve-se, portanto, excluí-la da riqueza nacional e incluí-la na riqueza privada. Acima de tudo, essa complexa questão do endividamento dos estados e da natureza da riqueza correspondente é tão importante hoje quanto foi em 1800, e o estudo do passado pode nos ajudar a compreender essa realidade de grande relevância para o mundo atual. Embora a dívida pública neste início de século XXI ainda esteja longe de ter retornado aos níveis astronômicos do início do século XIX, ao menos no Reino Unido, ela está muito próxima dos picos históricos na França e em diversos outros países e, sem dúvida, suscita mais confusão hoje do que na era napoleônica. O processo de intermediação financeira. Os indivíduos depositam dinheiro no banco, e esse, por sua vez, passa os recursos adiante, tornou-se tão complexo que muitas vezes se esquece quem é dono do quê.
Estamos endividados, por certo, como é possível esquecê-lo se a imprensa nos lembra disso todos os dias? Mas com quem, exatamente? No século XIX, era fácil identificar os rentistas da dívida pública. E quem são eles hoje? Devemos esclarecer esse mistério, e o estudo do passado pode nos ajudar nessa tarefa. A outra complicação, ainda mais importante: muitas outras formas de capital, quase sempre bastante dinâmicas, desempenham um papel essencial nos romances clássicos e no mundo de 1800. Após começar como macarroneiro, o pai Goriot construiu fortuna como dono de uma fábrica de massas e comerciante de grãos. Durante as guerras revolucionárias e napoleônicas, soube melhor do que ninguém descobrir a melhor farinha, aperfeiçoar as técnicas de produção de massas e organizar as redes de armazenamento e distribuição, de maneira que os melhores produtos estivessem no lugar certo na hora certa. Foi apenas depois de ter feito fortuna como empresário que ele vendeu a participação nos seus negócios, bem ao estilo de um fundador de startup do século XXI que exerce suas stock options e embolsa o ganho de capital. E então reinvestiu os ganhos de capital de forma mais segura, alocando os recursos em títulos da dívida pública de renda perpétua. Foi esse capital que lhe permitiu casar suas filhas com os melhores partidos da sociedade parisiense da época. Já no seu leito de morte, em 1821, abandonado pelas filhas Delphine e Anastasie, o pai Goriot ainda sonhava com os investimentos rentáveis que poderia fazer no comércio de massas em Odessa. César Birotteau, outro personagem de Balzac, fez fortuna no segmento de perfumária. Era um inventor genial de produtos de beleza, a dupla pomada das sultanas, a água carminativa etc., que, segundo Balzac, foram o furor na França no fim do Império e durante a Restauração. Contudo, isso não era suficiente. Quando chegou o momento de se aposentar, ele quis triplicar sua fortuna com uma audaciosa operação de especulação imobiliária no bairro de Madeleine, em plena construção na Paris dos anos 1820 e 1830. Ele rechaçou os sábios conselhos de sua esposa, que queria usar os recursos da perfumária para comprar boas terras perto de Chinon e títulos públicos. César acabou arruinado. Os protagonistas de Jane Austen, grandes proprietários de terra por excelência, mais rurais que os de Balzac, eram mais sábios apenas na aparência. Em Mansfield Park, o tio de Fanny, Sir Thomas, tem de partir por mais de um ano para as Antilhas com o primogênito para organizar seus negócios e investimentos. Ele retorna a Mansfield, mas logo volta para as ilhas por longos meses. Não é simples, nos anos 1800, 1810, administrar plantações a muitos milhares de quilômetros de distância. Ainda se estava longe do modo sossegado de receber rendas fundiárias ou públicas. Então, o que é melhor? O capital seguro ou os investimentos arriscados? Deve-se concluir que nada mudou de fato desde essa época. Quais são, no fundo, as verdadeiras transformações na estrutura do capital desde o século XVIII? Para além das mudanças evidentes nas suas formas concretas, das massas do pai Goriot aos tablets de Steve Jobs, dos territórios e plantações nas Antilhas de 1800 aos investimentos chineses ou sul-africanos do século XXI, não seriam as estruturas profundas do capital as mesmas. O capital jamais é seguro. É sempre arriscado e empresarial, ao menos no início. Ao mesmo tempo, invariavelmente tende a se transformar em renda quando se acumula sem limites. É sua vocação, seu destino lógico. De onde vem, portanto, essa impressão difundida de que a desigualdade nas nossas sociedades modernas seria tão diferente daquela que caracterizava a época de Balzac e de Jane Austen? Não se trataria, na verdade, de nada mais do que puro discurso, sem qualquer relação com o mundo real, ou é possível identificar fatores objetivos que expliquem de que forma o crescimento atual tornou o capital moderno menos rentista e mais dinâmico? 3. A metamorfose do capital no Reino Unido e na França. Para progredir nesse questionamento, comecemos por estudar a estrutura do capital no Reino Unido e na França desde o século XVIII.
São os dois países com as fontes históricas disponíveis mais extensas e ricas e para os quais pudermos reconstituir as estimativas mais completas e homogêneas no longo prazo. Os principais resultados obtidos estão representados nos gráficos 3.1 e 3.2, que tentam sintetizar vários aspectos essenciais de 3 séculos da história do capitalismo. Duas conclusões aparecem claramente. O capital nacional vale em torno de 7 anos da renda nacional no Reino Unido em 1700, dos quais 4 em terras agrícolas. Constata-se, antes de tudo, que a relação capital-renda seguiu trajetórias muito semelhantes nos dois países, apresentando uma relativa estabilidade nos séculos XVIII e XIX, depois passando por um enorme choque no século XX, para finalmente retornar, no início do século XXI, aos níveis próximos dos observados às vésperas das guerras do século XX. Tanto no Reino Unido como na França, o valor total do capital nacional se situava em torno de 6 a 7 anos de renda nacional ao longo dos séculos XVIII e XIX, até chegar a 1914. Em seguida, a relação capital-renda afundou brutalmente após a Primeira Guerra Mundial, as crises do período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial, a tal ponto que o capital nacional não valia mais do que 2 a 3 anos de renda nacional nos anos 1950. A relação capital-renda começou, então, a aumentar, e esse processo de alta não cessou. Nos dois países, o valor total do capital nacional se situava, no início dos 2010, em aproximadamente 5 a 6 anos de renda nacional, até um pouco mais do que isso na França, contra menos de 4 anos da renda nacional nos anos 1980 e pouco mais de 2 anos na década de 1950. Não devemos nos deixar iludir pela precisão dos números, mas a evolução geral é perfeitamente clara. O século passado se caracterizou, portanto, por uma espetacular curva e a relação capital-renda foi dividida por um fator de quase 3 ao longo do período 1914-1945, antes de mais do que dobrar entre 1945 e 2012. Trata-se de variações de grande amplitude, em consonância com os conflitos militares, políticos e econômicos que marcaram o século XX, sobretudo em torno da questão do capital, da propriedade privada e da divisão mundial de riqueza. Comparados com ele, os séculos XVIII e XIX parecem bem mais sossegados. No fim, a relação capital/renda no início dos anos 2010 praticamente retornou aos níveis observados antes da Primeira Guerra, ou mesmo os superou, se dividirmos o estoque de capital pela renda disponível das famílias, e não pela renda nacional. Escolha metodológica dúbia, como veremos mais à frente. Em todo caso, quaisquer que sejam as imperfeições e incertezas das medidas disponíveis, não resta dúvida de que reencontramos nos anos 1990, 2000, no final de um processo iniciado na década de 1950, um nível de riqueza que não se via desde a Belle Époque. A maior parte do capital tinha desaparecido em meados do século XX. Agora, neste início do século XXI, ele parece estar a ponto de retornar aos níveis observados nos séculos XVIII e XIX. Os patrimônios recuperaram as cores que sempre os caracterizaram. Em grande medida, foram as guerras do século XX que fizeram do passado uma tábula rasa e deram a ilusão de uma superação estrutural do capitalismo. O capital nacional vale quase 7 anos de renda nacional na França em 1910, dos quais, um investido no exterior. Ainda que esse ponto seja muito importante, tal evolução do nível total da relação capital-renda não deve nos deixar esquecer as profundas transformações da composição do capital desde 1700. Trata-se da segunda conclusão que aparece com clareza na leitura dos gráficos 3.1 e 3.2. Quanto aos ativos envolvidos, a composição do capital no século XXI não tem muito a ver com a do século XVIII. As evoluções observadas nos gráficos são muito próximas no Reino Unido e na França.
Para simplificar, pode-se dizer que, no longuíssimo prazo, as terras foram aos poucos substituídas pelos imóveis e pelo capital profissional e financeiro investido nas empresas e nas administrações públicas, sem que o valor total do capital, medido em anos da renda nacional, tenha, de fato, se alterado. Mais precisamente, lembremos que o capital nacional, cuja evolução traçamos nos gráficos 3.1 e 3.2, é definido como a soma do capital privado e do capital público. As dívidas públicas, tratadas como ativo pelo setor privado e como passivo pelo setor público, se anulam, desde que cada país seja dono de sua própria dívida pública. Nós as reapresentaremos mais à frente na análise. Como salientamos no capítulo 1, o capital nacional, assim definido, pode ser decomposto em capital interno e capital externo líquido. O capital interno mede o valor do estoque de capital, imóveis, empresas etc., implantado no território do país considerado. O capital externo líquido, ou ativos externos líquidos, mede a posição patrimonial do país face ao resto do mundo, isto é, a diferença entre os ativos que os residentes do país detêm no resto do mundo e aqueles que os outros países possuem do país em questão, incluindo ativos detidos sob a forma de títulos da dívida pública. Numa primeira análise, o capital interno pode, por sua vez, se decompor em três categorias: terras agrícolas, moradia, casas e imóveis de habitação, o que inclui o valor dos terrenos em questão, e outros capitais internos, categoria que compreende sobretudo o capital utilizado pelas empresas e pelas administrações públicas, imóveis e edificações de uso profissional ou comercial, incluindo os terrenos correspondentes, equipamentos, máquinas, computadores, patentes etc. Esses tipos de capital são avaliados, tal qual todos os demais ativos, de acordo com os preços de mercado, como, por exemplo, o valor das ações de uma empresa transacionada na Bolsa de Valores. Obtém-se, assim, a seguinte decomposição do capital nacional, que usamos para elaborar os gráficos 3.1 e 3.2. Capital nacional igual terras agrícolas, mais moradia mais outros capitais internos, mais capital externo líquido. Constata-se que o valor total das terras agrícolas representava, no início do século XVIII, entre 4 e 5 anos da renda nacional, ou quase 2/3 do capital nacional. 3 séculos mais tarde, as terras agrícolas valem menos de 10% da renda nacional tanto na França quanto no Reino Unido e representam menos de 2% da riqueza total. Essa evolução extraordinária não é nem um pouco surpreendente. No século XVIII, a agricultura representava perto de 3/4 da atividade econômica e dos empregos, contra alguns poucos pontos percentuais hoje. É, portanto, natural que o peso do capital correspondente tenha seguido uma evolução comparável. Essa queda do valor das terras agrícolas, como proporção da renda e do capital nacional, foi compensada pela alta do valor da habitação, que passou de 1 anos de renda nacional no século XVIII para mais de 3 hoje, e pelo aumento do valor do capital interno, que teve uma evolução de amplitude semelhante, ligeiramente mais fraca. 1 ano e meio de renda nacional no século XVIII para pouco menos de 3 hoje. Essa transformação estrutural de longuíssimo prazo explica, por um lado, a crescente importância dos imóveis para a habitação, tanto em superfície quanto em quantidade e valor, ao longo do processo de desenvolvimento econômico e, por outro, a acumulação igualmente forte, desde a Revolução Industrial, dos edifícios comerciais, dos equipamentos, das máquinas, dos armazéns, dos escritórios, das ferramentas e do capital material e imaterial usados pelas empresas e pelas administrações públicas para produzir todo tipo de bens e serviços não agrícolas. O capital mudou de natureza, ele era a terra e se tornou imobiliário, industrial e financeiro, mas não perdeu nada de sua importância. 4. O aumento e a queda do capital externo. Quanto ao capital externo, constata-se que ele seguiu uma evolução bastante singular no Reino Unido e na França, acompanhando a história movimentada do colonialismo e das duas principais potências coloniais do planeta ao longo dos últimos 3 séculos.
Os ativos líquidos do resto do mundo que esses dois países possuíam não pararam de aumentar nos séculos XVIII e XIX, alcançando níveis muito altos às vésperas da Primeira Guerra Mundial, antes de desabarem entre 1914 e 1945 e de se estabilizarem em níveis relativamente baixos desde então, como vimos nos gráficos 3.1 e 3.2. As posses externas começam a ter importância a partir do período 1750-1800, como ilustram os investimentos de Sir Thomas nas Antilhas, sobre os quais fala Jane Austen em Mansfield Park. Contudo, sua extensão era modesta. No momento em que a escritora elaborou a trama, em 1812, o estoque de ativos externos não representava, de acordo com as fontes disponíveis, mais do que 10% da renda nacional do Reino Unido, ou 30 vezes menos do que o valor das terras agrícolas, mais de 3 anos da renda nacional. Não é surpresa, portanto, que os personagens de Jane Austen vivam sobretudo das rendas de suas propriedades rurais. Foi ao longo do século XIX que a acumulação de ativos britânicos no resto do mundo atingiu proporções consideráveis, desconhecidas na história até então e jamais ultrapassadas até hoje. Às vésperas do Primeiro Conflito Mundial, o Reino Unido encabeçava os impérios mundiais e tinha ativos externos equivalentes a quase 2 anos de renda nacional, ou seja, 6 vezes mais do que o valor total das terras agrícolas do reino, que, naquele momento, não era de mais do que 30% da renda nacional. Pode-se constatar até que ponto a estrutura das fortunas se transformou desde Mansfield Park, e espera-se que os protagonistas de Jane Austen e seus descendentes tenham sabido se reinventar no tempo, seguindo os passos de Sir Thomas e reinvestindo nos títulos internacionais uma parte de sua renda fundiária. Na Belle Époque, o capital investido no exterior gerava lucros, dividendos, juros e aluguéis com um rendimento médio da ordem de 5% por ano, de modo que a renda nacional da qual dispunham os britânicos era, a cada ano, cerca de 10% mais alta do que a produção interna. Isso permitia que um grupo social significativo vivesse dessa abundância. A França, o segundo império colonial mundial mais poderoso, tinha uma situação pouco menos invejável. Ela havia acumulado no resto do mundo ativos externos equivalentes a mais de 1 ano da renda nacional, de modo que os franceses tinham, a cada ano, uma renda 5% mais alta do que a produção interna nos anos 1900-1910. A quantia que a França recebia do resto do mundo sob a forma de dividendos, juros, royalties, aluguéis e outras rendas do capital, como contrapartida das suas posses no exterior, era o equivalente ao total da produção industrial dos departamentos do norte e do leste do país. É importante compreender que esses ativos financeiros permitiam ao Reino Unido e à França sustentar um déficit comercial estrutural no fim do século XIX e início do século XX. Entre 1880 e 1914, esses dois países recebiam do resto do mundo bens e serviços cujo valor era bem superior ao dos que eles próprios exportavam. O déficit comercial da França e do Reino Unido era, em média, de 1% a 2% da renda nacional nesse período. Isso não lhes gerava problema algum, já que a renda do capital externo que recebiam do resto do mundo superava 5% da renda nacional. O balanço de pagamentos dos dois países, portanto, apresentava um forte excedente, o que lhes permitia aumentar a posição patrimonial externa ano após ano. Ou seja, o resto do mundo trabalhava para que o consumo das potências coloniais crescesse, ao mesmo tempo que ficava cada vez mais endividado perante essas mesmas potências. Isso pode parecer chocante. Contudo, é fundamental levar em conta que o próprio objetivo de acumular ativos externos, por meio de excedentes comerciais ou de apropriações coloniais, era precisamente a capacidade, mais tarde, de sustentar os déficits no balanço de pagamentos. Não havia interesse em ter excedentes comerciais para sempre. O interesse de ser proprietário era exatamente poder continuar a consumir e acumular sem trabalhar, ou ao menos poder consumir e acumular em quantidades superiores ao produto do seu trabalho. O mesmo pode ser dito em escala internacional na época do colonialismo.
Após os choques acumulados das duas guerras mundiais, da crise dos anos 1930 e da descolonização, esses enormes estoques de ativos externos desapareceram por completo. Nos anos 1950, a França e o Reino Unido voltaram a ter posições patrimoniais líquidas muito próximas de zero em relação ao resto do mundo, o que significa que os ativos externos detidos eram apenas suficientes para compensar os ativos que os outros países possuíam das duas ex-potências coloniais. Numa primeira aproximação, essa situação permanece a mesma passado meio século. Dos anos 1950 aos anos 2010, os ativos externos detidos pela França e pelo Reino Unido foram de levemente positivos a levemente negativos, mas sempre muito próximos de zero, ao menos em comparação com os níveis anteriores. Para terminar, se compararmos a estrutura do capital nacional no século XVIII com a do início do século XXI, constataremos que os ativos externos líquidos desempenharam um papel insignificante nos dois casos e que a verdadeira transformação estrutural nesse longo período envolve a substituição progressiva das terras agrícolas pelo capital imobiliário e profissional, levando a um valor total do estoque de capital praticamente inalterado em relação à renda nacional. 5. Renda e riqueza. Algumas ordens de grandeza. Para resumir essas transformações, podemos utilizar as ordens de grandeza do mundo de hoje. Atualmente, a renda nacional é de 30 mil euros por habitante ao ano tanto na França quanto no Reino Unido, e o capital nacional, nos dois casos, situa-se em torno de 6 anos de renda, 180 mil euros por habitante. Nos dois países, as terras agrícolas não valem quase nada, alguns milhares de euros por habitante, no máximo, e o capital nacional se divide, grosso modo, em duas partes quase iguais. Em média, cada habitante tem em torno de 90 mil euros de capital na forma de habitação, que utiliza em benefício próprio ou aluga a terceiros, e cerca de 90 mil euros de outras modalidades de capital interno, sobretudo na forma de recursos investidos nas empresas, como alocação financeira. Suponha que voltemos 3 séculos no tempo e apliquemos a estrutura do capital nacional que vigorava em 1700, mas conservemos, ficticiamente, os mesmos montantes médios de hoje, 30 mil euros para a renda, 180 mil euros para o patrimônio. Nosso indivíduo francês ou britânico representativo possuiria, assim, cerca de 120 mil euros em terras agrícolas, 30 mil euros de capital em imóveis e 30 mil euros de outros capitais internos. Evidentemente, alguns franceses ou britânicos, como, por exemplo, os protagonistas dos romances de Jane Austen, Jean Dashwood com sua propriedade de Norland, Fitzwilliam Darcy com a de Pemberley, possuiriam centenas de hectares de terras, o equivalente a dezenas ou centenas de milhões de euros, de modo que muitos outros indivíduos não teriam absolutamente nada. No entanto, essas médias permitem, ainda assim, que se tenha uma ideia mais concreta da maneira como a estrutura do capital nacional se modificou desde o século XVIII, conservando, aproximadamente, o mesmo nível de fluxo anual de renda. Imaginemos, agora, que nosso indivíduo médio britânico ou francês na Belle Époque, em torno de 1910, mantivesse uma renda anual de 30 mil euros e um patrimônio de 180 mil euros. No Reino Unido, as terras agrícolas já não representavam grande coisa. Menos de 10 mil euros por habitante, contra 50 mil euros para a habitação e 60 mil para os outros capitais internos, além de 60 mil para as alocações no exterior. Na França, o equilíbrio era comparável, embora as terras agrícolas representassem, ainda, entre 30 mil euros e 40 mil euros por habitante, montante quase igual às alocações no exterior. Nos dois países, os ativos externos ganharam uma importância considerável. Novamente, não é preciso dizer que nem todo mundo tinha ações do Canal de Suez ou empréstimos russos. Contudo, essas médias, calculadas para o conjunto da população, mesclam muitas pessoas que não detinham qualquer ativo externo e uma minoria que possuía carteiras de recursos importantes, o que permite, justamente, que se tenha a dimensão da enorme quantidade de riqueza acumulada no resto do mundo pela França e pelo Reino Unido.
6. Riqueza pública, riqueza privada. Antes de estudar mais precisamente a natureza dos choques que afetaram a riqueza ao longo do século XX e as razões para sua recuperação desde a Segunda Guerra Mundial, seria bom introduzir na análise a questão da dívida pública e, de forma mais geral, o tema da divisão do capital nacional entre capital público e capital privado. Muitos se esquecem, neste início do século XXI em que os estados ricos tendem sobretudo a acumular dívidas, de que o balanço do setor público pode, igualmente, comportar ativos. Por definição, a distinção entre o capital público e o capital privado não altera nada, nem o seu nível total, nem a composição do capital nacional, cuja evolução acabamos de traçar. Em todo caso, a divisão dos direitos de propriedade entre o governo e as entidades privadas é revestida de uma importância política, econômica e social considerável. Comecemos, portanto, por relembrar as definições apresentadas no capítulo 1. O capital nacional, ou riqueza nacional, é a soma do capital público e do capital privado. O capital público é definido como a diferença entre os ativos e os passivos do Estado e das diversas administrações públicas, assim como o capital privado é a diferença entre os ativos e os passivos das entidades privadas. Tanto para o setor público como para o setor privado, o capital é sempre definido como uma riqueza líquida, isto é, a diferença entre o valor de mercado do que se detém, os ativos, e do que se deve, os passivos, ou as dívidas. Em termos concretos, os ativos públicos assumem duas formas. Eles podem ser não financeiros, ou seja, edifícios públicos, utilizados pelas instituições públicas e pelos serviços públicos, sobretudo nas áreas de educação e saúde, escolas, colégios, universidades, hospitais etc., ou financeiros, quando o Estado detém participações financeiras nas empresas, sejam elas majoritárias ou minoritárias, quer se trate de firmas implantadas no próprio país ou no estrangeiro, por exemplo, os fundos soberanos, como passaram a se chamar os fundos que geram as carteiras financeiras detidas pelos diferentes estados. Na prática, a fronteira entre ativos não financeiros e financeiros pode ser inconstante. Por exemplo, quando o Estado francês transforma a France Telecom e depois os Correios, La Poste, em empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores, passa-se a contar sua participação nessas firmas como ativos financeiros, embora o valor dos edifícios e dos equipamentos explorados pela administração dos Correios e das telecomunicações fosse antes tratado como ativo não financeiro. No início dos anos 2010, o valor da totalidade dos ativos públicos, não financeiros e financeiros, era estimado em cerca de 1 ano de renda nacional no Reino Unido e pouco menos de 1 ano e meio na França. Levando em conta o fato de as dívidas públicas representarem por volta de 1 ano da renda nacional nos dois países, a riqueza líquida pública, ou o capital público, se aproximava de zero nos dois casos. De acordo com as últimas estimativas oficiais, feitas pelas agências estatísticas e pelos bancos centrais de cada país, o capital público líquido é quase nulo no Reino Unido e de no máximo 30% da renda nacional na França, ou 20 vezes menos do que o estoque de capital nacional. Ver a tabela 3.1. Em outras palavras, se os governos desses dois países decidissem vender todos os seus bens para reembolsar imediatamente todos os seus credores, não restaria nada no lado britânico do Canal da Mancha e pouquíssima coisa no lado francês. Em 2012, o valor total do capital nacional na França era igual a 605% da renda nacional, 6,05 anos de renda nacional, dos quais 31% para o capital público, 5% do total, e 574% para o capital privado, 95% do total. Nota: a renda nacional é igual ao Produto Interno Bruto, PIB, subtraído da depreciação do capital e somado às rendas líquidas recebidas do exterior. Por fim, a renda nacional é igual a cerca de 90% do PIB na França em 2012. Ver o capítulo 1 e anexo técnico. Mais uma vez, não devemos nos iludir com a precisão dessas estimativas.
Mesmo que cada país fizesse o melhor para aplicar os conceitos e métodos padronizados estabelecidos sob a égide das organizações internacionais e das Nações Unidas, a contabilidade nacional não é, e jamais será, uma ciência exata. A estimativa do total da dívida pública ou dos ativos financeiros públicos não apresenta grandes problemas. Em contrapartida, não é fácil determinar de forma precisa o valor de mercado dos edifícios públicos, escolas, hospitais, ou das infraestruturas de transportes, em especial ferrovias e estradas, que não são vendidos com regularidade. Os cálculos elaborados devem, em princípio, usar como referência os preços observados em vendas similares efetuadas no passado recente. Entretanto, essas comparações nem sempre são confiáveis, sobretudo porque os preços de mercado são muitas vezes voláteis. Essas estimativas devem ser consideradas como ordens de grandeza, não como certezas matemáticas. Em todo caso, não há dúvida de que o patrimônio público líquido se situa, atualmente, em níveis baixos nesses dois países, e, em particular, não representa grande coisa em comparação com o total do patrimônio privado. Quer represente menos de 1% da riqueza nacional no Reino Unido ou em torno de 5% na França, ou mesmo 10% no caso de superestimação dos ativos públicos, o patrimônio público líquido tem uma importância limitada para as nossas finalidades. Quaisquer que sejam as imperfeições das medidas, o que nos interessa aqui é que a riqueza privada constitui, no início dos anos 2010, a quase totalidade da riqueza nacional nos dois países. Mais de 99% no Reino Unido e em torno de 95% na França, de acordo com as últimas estimativas disponíveis. Nos dois casos, a riqueza privada excede 90% da riqueza nacional. A dívida pública ultrapassou 2 anos da renda nacional no Reino Unido em 1950, contra um ano para os ativos. 7. A riqueza pública na história. Se examinarmos, agora, a história da riqueza pública no Reino Unido e na França desde o século XVIII, bem como a evolução da divisão do capital nacional entre capital público e privado, constataremos que quase sempre foi assim, ver gráficos 303 minutos e 6 segundos. Numa primeira aproximação, os ativos e passivos públicos, e, mais especificamente, a diferença entre os dois, costumam ser quantias limitadas em comparação com o enorme volume de fortuna privada. Nos dois países, o patrimônio público líquido foi por vezes positivo e por vezes negativo ao longo dos últimos 3 séculos. Todavia, essas oscilações, compreendidas, grosso modo, entre mais 100% e 100% da renda nacional, e, geralmente, entre mais 50% e 50%, são somas de amplitude limitada quando comparadas aos níveis consideráveis alcançados pela riqueza privada, que chegam a 700, 800% da renda nacional. A dívida pública era de cerca de 1 ano da renda nacional na França em 1780, assim como em 1880 e em 2010. Ou seja, a história da relação entre capital nacional e renda nacional na França e no Reino Unido desde o século XVIII, que resumimos em linhas gerais, e, em primeiro lugar, a história da relação entre o capital privado e a renda nacional, ver os gráficos 3, 5 e 3, 6. Trata-se, efetivamente, de um fato central e conhecido. Tanto a França como o Reino Unido sempre foram países fundamentados na propriedade privada e jamais experimentaram o comunismo do tipo soviético, caracterizado pelo controle quase exclusivo do capital nacional pelo Estado. Não é, portanto, surpreendente que o volume de riqueza privada tenha sempre superado, com uma grande margem, o da riqueza pública. Em contrapartida, nenhum desses países jamais acumulou dívidas públicas altas o suficiente para modificar radicalmente a amplitude quantitativa alcançada pela riqueza privada. Tendo exposto esse fato central, convém avançar mais na análise. Embora as políticas públicas adotadas nos dois países nunca tenham chegado a extremos, elas tiveram um impacto significante na acumulação da riqueza privada em vários momentos distintos em direções opostas.
Em 1810, o capital privado valia 8 anos da renda nacional no Reino Unido, contra 7 para o capital nacional. Em 1950, o capital público valia quase 1 ano da renda nacional na França, contra 2 para o capital privado. Muitas vezes, o governo manifestou a tendência de aumentar a riqueza privada, sobretudo no Reino Unido, por meio da acumulação de vultosos montantes de dívida pública nos séculos XVIII e XIX, ou mesmo na França do Antigo Regime ou da Belle Époque, e, em outras ocasiões, de tentar diminuir seu peso, em particular na França, com o cancelamento da dívida pública e a constituição de um setor público relevante depois da Segunda Guerra Mundial, o que foi também o caso no Reino Unido durante um mesmo período, embora em menor grau. Neste início do século XXI, os dois países, como também o conjunto das nações ricas, estão mais caracterizados por uma orientação do primeiro tipo, isto é, de aumentar a dívida pública. Contudo, a experiência histórica mostra que tudo pode mudar muito depressa. É, portanto, aconselhável estudar as reviravoltas do passado, em especial as do Reino Unido e da França, que têm, cada um a seu modo, uma história rica e bastante variada. 8. O Reino Unido, dívida pública e o reforço do capital privado. Comecemos pelo caso do Reino Unido. Em 2 ocasiões, devido às guerras napoleônicas, e depois por causa da Segunda Guerra Mundial, a dívida pública britânica alcançou níveis muito elevados, em torno de 200% do PIB, por vezes até pouco mais do que isso. É interessante notar que o Reino Unido foi o país que chegou aos níveis mais altos e persistentes de dívida pública, mas que jamais declarou moratória. Um fato explica o outro. Embora não tenha declarado moratórias, seja diretamente pelo repúdio puro e simples da dívida, seja indiretamente por uma inflação vultosa, foi preciso muito tempo para que o país pudesse se livrar de uma dívida tão elevada. A dívida pública britânica do século XIX é, desse ponto de vista, um caso exemplar. Voltemos um pouco no tempo. Antes mesmo da Guerra pela Independência Americana, o Reino Unido acumulara uma dívida pública significativa ao longo do século XVIII, assim como o Reino da França. As duas monarquias estavam frequentemente em guerra, entre si e com outros países europeus. Sobretudo, não havia receitas fiscais suficientes para financiar suas despesas, de modo que a dívida pública seguiu uma forte tendência ascendente. Nos dois países, a dívida era da ordem de 50% da renda nacional entre 1700, 1720 e em torno de 100% nos anos 1760, 1770. A incapacidade da monarquia francesa de modernizar seus impostos e eliminar os privilégios fiscais da nobreza é bem conhecida, assim como a solução revolucionária encontrada, com a convocação dos Estados Gerais, que levou, em determinado momento, a um novo sistema fiscal em 1790, 1791, com a introdução de um imposto sobre a propriedade de terras e outro sobre as heranças, e a banqueroute des deux tiers em 1797, a chamada bancarrota de 2/3, que foi, na realidade, uma moratória de montante ainda maior quando se considera o episódio dos assignats e da inflação que decorreu de sua emissão. Foram essas duas medidas que permitiram o pagamento das contas do antigo regime e a redução da dívida pública francesa, de súbito, aos níveis extremamente baixos do início do século XIX, menos de 20% da renda nacional em 1815. A trajetória britânica é totalmente diferente. Para financiar a Guerra de Independência Americana e, acima de tudo, os diversos conflitos com a França durante o período revolucionário e napoleônico, a monarquia britânica escolheu se endividar de forma descontrolada. A dívida pública, portanto, saltou de 100% da renda nacional no início da década de 1770 para cerca de 200% nos anos 1810, ou 10 vezes mais do que a França na mesma época. Seria preciso gerar um século de excedentes orçamentários no Reino Unido para reduzir progressivamente esse endividamento a menos de 30% da renda nacional no início dos anos 1910, ver gráfico 3.3. Que lições pode-se extrair dessa experiência histórica?
Primeiro, não há qualquer dúvida de que esse forte endividamento reforçou o peso da riqueza privada na sociedade britânica. Os ingleses que dispunham dos recursos emprestavam ao Estado as quantias demandadas, sem que isso reduzisse o investimento privado. A alta fortíssima do endividamento público nos anos 1770, 1810 foi financiada por um aumento correspondente da poupança privada, prova da prosperidade da classe proprietária britânica da época e da atratividade dos rendimentos oferecidos, de modo que o capital nacional permaneceu estável em mais ou menos 7 anos da renda nacional ao longo do período. Assim, a riqueza privada aumentou, chegando a mais de 8 anos da renda nacional nos anos 1810, enquanto a riqueza pública caía para níveis mais e mais negativos. Ver o gráfico 3.5. Não surpreende, portanto, que a riqueza seja onipresente nos romances de Jane Austen. Os habituais proprietários de terras se juntaram aos numerosos, e menos comuns, detentores de títulos da dívida pública, que, em grande medida, eram as mesmas pessoas, se acreditarmos nas narrativas literárias como registros históricos, levando a um nível excepcionalmente alto da riqueza privada vista em seu conjunto. Os rendimentos que provinham do Estado se somaram aos rendimentos fundiários e chegaram a um pico jamais visto na história. Por outro lado, também é evidente que o forte endividamento público serviu muito bem aos credores e aos seus descendentes, ao menos em comparação com uma situação em que a monarquia britânica tivesse financiado suas despesas com o pagamento de impostos. Do ponto de vista daqueles que dispõem dos recursos, é evidentemente bem mais interessante emprestar uma quantia ao Estado, e depois receber os juros ao longo de décadas, do que pagá-la sob a forma de impostos, sem contrapartida. Além disso, o fato de que o Estado aumentou, por meio de seus déficits, a demanda total por capital não pode gerar outro efeito senão o de elevar o rendimento do capital. Isso serve aos interesses daqueles cuja prosperidade depende do retorno dos seus investimentos em títulos públicos. O fato central, e a diferença fundamental em relação ao século XX, é que a dívida pública recompensou em muito aqueles que nela investiram no século XIX. A inflação foi quase nula de 1815 a 1914, e a taxa de juros dos títulos era bastante vantajosa, geralmente em torno de 4–5%, e, em particular, bem superior à taxa de crescimento da economia. Sob essas condições, a dívida pública pode ser um ótimo negócio para os detentores de riqueza e seus herdeiros. Concretamente, imaginemos um governo que acumula déficits da ordem de 5% do PIB a cada ano, durante 20 anos, para, por exemplo, pagar uma vultosa massa de salários militares entre 1795 e 1815, sem ter de aumentar tanto os impostos. Ao final de 20 anos, a dívida pública adicional acumulada será igual a 100% do PIB. Suponhamos que o governo não procure amortizar a dívida e se contente em apenas quitar os juros a cada ano. Assim, se a taxa de juros for de 5%, ele terá de pagar, a cada ano, 5% do PIB aos detentores dessa dívida adicional, e assim será até o fim dos tempos. Foi isso que, de modo geral, aconteceu no Reino Unido no século XIX. Durante um século, de 1815 a 1914, o orçamento britânico esteve sistematicamente superavitário, isto é, os impostos arrecadados ultrapassaram as despesas com uma diferença de vários pontos percentuais do PIB, maior, por exemplo, do que as despesas totais com a educação ao longo de todo esse período. Esse excedente permitiu apenas financiar os juros pagos aos detentores de títulos públicos, sem cobrir as amortizações. A dívida pública nominal britânica ficou estável em mais ou menos 1 bilhão de libras esterlinas ao longo de todo o período. Foi somente o crescimento da produção interna e da renda nacional britânica, cerca de 2,5% por ano entre 1815 e 1914, que permitiu, enfim, ao término de um século de penitência, reduzir o endividamento público como porcentagem da renda nacional. 9. Quem lucra com a dívida pública? Essa experiência histórica é fundamental por diversas razões.
Primeiro, permite compreender por que os socialistas do século XIX, a começar por Karl Marx, desconfiavam tanto da dívida pública, que eles viam, não sem uma certa clarividência, como um instrumento a serviço do capital privado. Outra questão é que, naquela época, a dívida pública rendia muito, não só no Reino Unido, mas em todos os outros países, em particular na França. O episódio da falência revolucionária de 1797 jamais se repetiu, e os rentistas dos romances de Balzac não pareciam mais preocupados com suas carteiras de títulos públicos do que os das narrativas de Jane Austen. De fato, entre 1815 e 1914, a inflação era tão fraca na França quanto do outro lado do Canal da Mancha, e os juros sobre a dívida pública eram sempre pagos em dia. Os rendimentos da dívida do Estado eram um fluxo bastante seguro durante todo o século XIX na França e contribuíram para reforçar a importância e a prosperidade dos patrimônios privados, do mesmo modo que no Reino Unido. O estoque de dívida pública na França, bastante limitado em 1815, não tardou a crescer ao longo das décadas seguintes, em particular no período da Restauração e da Monarquia de Julho, 1815-1848. O governo francês se endividou muito a partir de 1815-1816 para financiar as indenizações das forças de ocupação e depois novamente em 1825 para financiar o famoso milhar de 10 émigrés bilhão dos emigrantes, soma desembolsada aos exilados aristocratas durante a Revolução Francesa, para compensar pelas redistribuições, limitadas, de terras realizadas em sua ausência. No total, a dívida pública cresceu, ficando acima de 30% da renda nacional. No Segundo Império, os interesses financeiros eram muito bem servidos. Em seus artigos ferozes, de 1849-1850, sobre as lutas de classes na França, Marx se ofendeu com a maneira como um novo ministro das Finanças de Luiz Napoleão Bonaparte, Achille Foult, representante dos banqueiros e dos financistas, decidiu com displicência aumentar os impostos sobre as bebidas para pagar os rentistas. Então, após a Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871, o Estado francês precisou novamente se endividar junto à população para transferir para a Alemanha quantia equivalente a cerca de 30% de sua renda nacional. Ao final, durante o período 1880-1914, a dívida pública se encontrava mais elevada na França do que no Reino Unido, em torno de 70% a 80% da renda nacional, contra menos de 50% do outro lado do Canal da Mancha. Nos romances franceses da Belle Époque, os rendimentos dos títulos da dívida pública estavam sempre presentes. O Estado distribuía, a cada ano, o equivalente a 2-3% da renda nacional sob a forma de juros, mais do que o orçamento da educação nacional da época, e esses juros permitiam que um amplo grupo social vivesse com conforto. No século XX, surgiu uma visão totalmente diferente da dívida pública, fundada na convicção de que o endividamento poderia, na verdade, ser um instrumento a serviço de uma política de despesas públicas e de redistribuição social em favor dos menos abastados. A diferença entre as duas visões é bastante simples. No século XIX, a dívida rendia muito, o que era uma vantagem para os credores e reforçava a riqueza privada. No século XX, a dívida foi corroída pela inflação e os juros eram pagos com uma moeda cujo valor decrescia. Isso de fato permitiu que se financiassem os déficits com os recursos daqueles que haviam emprestado dinheiro ao Estado, sem ter de aumentar tanto os impostos. Essa visão progressista da dívida pública continua a impregnar os espíritos neste início de século XXI, ainda que a inflação tenha, depois de tanto tempo, voltado a níveis pouco mais altos que os do século XIX e que seus efeitos redistributivos sejam relativamente obscuros. É interessante notar que essa redistribuição pela inflação foi mais forte na França do que no Reino Unido. Como vimos no capítulo anterior, entre 1913 e 1950 a França teve uma taxa de inflação média de mais de 13% por ano, um aumento dos preços em quase 100 vezes.
Quando Marcel Proust publicou No Caminho de Svan, em 1913, os rendimentos dos títulos públicos pareciam tão indestrutíveis quanto o hotel de Cabourg onde o escritor passava os verões. Em 1950, o poder de compra desses rendimentos fora dividido por um coeficiente igual a 100, de modo que os rentistas de 1913 e seus descendentes não possuíam mais quase nada. A consequência para o Estado é que, a despeito de uma forte dívida pública inicial, perto de 80% da renda nacional em 1913, e de déficits muito elevados ao longo do período 1913-1950, sobretudo durante os anos de guerra, a dívida pública francesa voltou, em 1950, a um nível relativamente baixo, em torno de 30% da renda nacional, semelhante ao de 1815. Em particular, os enormes déficits da libertação da França foram anulados quase de imediato por uma inflação de mais de 50% por ano durante 4 anos consecutivos, de 1945 a 1948, numa atmosfera política conturbada. De certo modo, foi como a falência de 1797, a banqueroute des Deux Tiers. Saudaram-se as contas do passado para poder reconstruir o país a partir de uma dívida pública baixa. Ver o gráfico 3.4. No Reino Unido, as coisas foram diferentes, mais lentas e sem tanto fervor. Entre 1913 e 1950, a taxa de inflação era de pouco mais de 3% ao ano em média, uma multiplicação dos preços por um fator de 3, mais de 30 vezes menor do que na França. Isso representa uma expoliação nada insignificante dos britânicos, inimaginável no século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. Mas isso não foi suficiente para atrapalhar a enorme acumulação de déficits públicos ao longo dos 2 conflitos mundiais. O Reino Unido estava inteiramente mobilizado para financiar o esforço de guerra, sem precisar depender demais da emissão de moeda, de modo que em 1950 o país tinha uma dívida colossal, superior a 200% do PIB, ainda mais elevada do que em 1815. Seria preciso esperar a inflação dos anos 1950, 1960, mais de 4% por ano, e, sobretudo, a dos anos 1970, cerca de 15% por ano, para que a dívida britânica voltasse ao nível de 50% do PIB. Ver o gráfico 3.3. Esse mecanismo de redistribuição por meio da inflação é muito potente e desempenhou um papel histórico essencial nos 2 países ao longo do século XX. No entanto, ainda assim ele apresenta graves problemas. Por um lado, sua filtragem é um tanto grosseira. Entre os detentores de riqueza, aqueles que têm, direta ou indiretamente, por meio de seus depósitos bancários, títulos da dívida pública, nem sempre são os mais ricos, longe disso. Por outro, o mecanismo não pode perdurar. Quando a inflação se torna permanente, os credores exigem uma taxa de juros nominal maior, e a alta dos preços deixa de ter os efeitos desejáveis. Sem contar que uma inflação alta tende a se acelerar de modo contínuo, uma vez que o processo tenha se instaurado, ele é frequentemente difícil de interromper, e pode produzir efeitos difíceis de conter. Alguns grupos sociais têm suas rendas valorizadas, outros não. Foi no final dos anos 1970, década caracterizada nos países ricos por uma mistura de inflação alta, aumento do desemprego e relativa estagnação econômica, a estagflação, que o novo consenso dominante a favor de uma inflação baixa se desenvolveu. 10. Os riscos da equivalência ricardiana. A longa e tumultuada história da dívida pública, dos tranquilos rentistas dos séculos XVIII e XIX e a expropriação inflacionária do século XX, marcou profundamente a memória e as representações coletivas. Essas experiências históricas também marcaram os economistas. Por exemplo, quando David Ricardo formulou, em 1817, a hipótese conhecida hoje como equivalência ricardiana, segundo a qual o endividamento público não teria, sob certas condições, qualquer impacto sobre a acumulação de capital nacional, ele foi fortemente influenciado por aquilo que via ao seu redor.
No momento em que ele escrevia isso, a dívida pública britânica alcançava 200% do PIB, mas não havia arrefecido o investimento e a acumulação de capital. O fenômeno do tão temido crowding out não se produziu, e o crescimento do endividamento público parecia financiado por um aumento da poupança privada. Por certo, isso não significa que se tratasse de uma lei universal, válida a todo tempo e em todo lugar. Tudo dependia, sem dúvida, da prosperidade do grupo social em questão. Na época, uma minoria de britânicos dispunha dos meios para gerar a poupança adicional necessária, da taxa de juros oferecida e, evidentemente, da confiança no governo. Contudo, o fato de Ricardo, que não dispunha de séries históricas, tampouco de medições como as ilustradas no gráfico 3.3, mas conhecia intimamente o capitalismo britânico do seu tempo, ter percebido com muita clareza que a gigantesca dívida pública que o cercava poderia não ter qualquer impacto sobre a riqueza nacional, e que ela constituía apenas crédito de uma parte sobre outra, é digno de nota. Do mesmo modo, quando Keynes escreveu, em 1936, sobre a eutanásia dos rentistas, ele estava arrebatado por aquilo que observava ao seu redor. O mundo dos rentistas, que prevalecera antes da Primeira Guerra Mundial, estava em vias de afundar, e não havia qualquer outra solução politicamente aceitável que permitisse superar a crise econômica e orçamentária em curso. Em particular, Keynes sentiu que a inflação, aceita pelo Reino Unido a contragosto por causa da forte defesa, nos meios conservadores, do padrão ouro de antes de 1914, era a maneira mais simples, ainda que não a mais justa, de reduzir o peso do endividamento público e das riquezas do passado. Desde os anos 1970, 1980, as análises da dívida pública sofrem com o fato de que as análises dos economistas se baseiam demais na hipótese dos modelos de agente representativo, isto é, modelos nos quais cada agente supostamente dispõe da mesma renda e da mesma riqueza, e, portanto, da mesma quantidade de dívida pública. Tal simplificação do mundo real às vezes pode ser útil, a fim de isolar relações lógicas difíceis de analisar nos modelos mais complexos. Porém, ao ignorarem por completo a questão da desigualdade na distribuição da renda e da riqueza, esses modelos costumam chegar a conclusões extremas e pouco realistas e são, assim, mais fonte de confusão que de clareza. No caso da dívida pública, os modelos de agente representativo podem conduzir à conclusão de uma completa neutralidade da dívida pública, não somente no que concerne ao nível do capital nacional, mas no que diz respeito à repartição dos custos fiscais. Essa reinterpretação radical da equivalência ricardiana, proposta pelo economista americano Robert Barro, 16, não leva em conta o fato de que uma grande parte da dívida pública, por exemplo, no Reino Unido no século XIX, é detida, na prática, por uma minoria da população, de modo que a dívida alimenta redistribuições importantes no interior do país, tanto no caso em que ela é saldada quanto no caso em que não é. Se levarmos em conta a forte concentração que sempre caracterizou a distribuição da riqueza, cuja evolução analisaremos na terceira parte, estudar essas questões ignorando a desigualdade entre grupos sociais conduz, de fato, a passar por cima de uma boa parte do objeto de estudo, bem como das realidades em jogo. 11. A França. Um capitalismo sem capitalistas no pós-guerra. Retomemos o fio da história da riqueza pública e concentremo-nos nos ativos detidos pelo governo. Comparados às dívidas, os ativos têm uma história aparentemente menos tumultuada. Para simplificar, podemos dizer que o valor total dos ativos públicos se expandiu na França, assim como no Reino Unido, durante um longo período e passou, nesses dois países, de cerca de 50% da renda nacional nos séculos XVIII e XIX para em torno de 100% ao fim do século XX e início do século XXI, ver os gráficos 3.303 minutos e 4 segundos.
Numa primeira aproximação, essa expansão corresponde ao aumento do papel econômico do Estado ao longo da história, com o desenvolvimento dos serviços públicos no século XX, cada vez mais concentrados nas áreas da educação e da saúde, necessitando, portanto, de edifícios e equipamentos públicos, e de infraestruturas públicas e semipúblicas nos transportes e nas comunicações. Esses serviços públicos e infraestruturas foram mais abrangentes na França do que no Reino Unido, o que parece explicar o fato de que o valor total dos ativos no início dos anos 2010 fosse maior na França, cerca de 150% da renda nacional, que do outro lado do Canal da Mancha, 100% da renda nacional. Entretanto, essa visão simplificada e tranquila da acumulação de ativos públicos no longo prazo ometeu uma parte relevante da história do século passado. A constituição de ativos públicos significativos nos setores industriais e financeiros dos anos 1950 aos anos 1970, seguida de importantes ondas de privatização desses mesmos ativos a partir dos anos 1980, 1990. Observa-se essa dupla reviravolta, de amplitude variável, na maior parte das nações desenvolvidas, particularmente na Europa, assim como em diversos países em desenvolvimento. O caso da França é emblemático. Para compreendê-lo, voltemos um pouco no tempo. Na França, assim como em todos os países, a fé no capitalismo foi fortemente abalada pela crise econômica dos anos 1930 e pelos cataclismos que dela decorreram. A Grande Depressão, deslanchada em outubro de 1929 com o crash da Bolsa de Valores em Wall Street, golpeou os países ricos com uma brutalidade inigualada até hoje. A partir de 1932, o desemprego alcançou 1/4 da população ativa nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido e na França. A doutrina tradicional de laissez-faire e não intervenção do governo na vida econômica, que prevalecera em todos os países no século XIX e, em grande medida, até o início dos anos 1930, caiu em duro descrédito. Vários países optaram por um maior intervencionismo. Naturalmente, os governos e a opinião pública questionaram a sabedoria da elite financeira e econômica que havia enriquecido conduzindo o mundo até a beira do abismo. Começou-se a vislumbrar diversos tipos de economia mista, e surgiram diferentes graus de propriedade pública das empresas ao lado de formas tradicionais de propriedade privada, ou, ao menos, uma forte regulação e retomada do sistema financeiro pelo governo, e do capitalismo em seu conjunto. A vitória da União Soviética ao lado dos aliados em 1945 também reforçou o prestígio do sistema econômico estatizante adotado pelos bolcheviques. Afinal, não teria esse sistema permitido que um país notoriamente atrasado, que em 1917 ainda funcionava sob o sistema de servidão tradicional, se industrializasse a marchas forçadas? Em 1942, Joseph Schumpeter julgou inevitável o trunfo do socialismo sobre o capitalismo. Em 1970, na 8ª edição do seu famoso livro-texto de economia, Paul Samuelson previu uma possível superação do PIB americano pelo PIB soviético entre 1990 e 2000. Na França, esse clima geral de desconfiança em relação ao capitalismo foi reforçado novamente em 1945, uma vez que boa parte da elite econômica estava sob suspeita de ter colaborado com a ocupação alemã e de ter enriquecido de modo indecente entre 1940 e 1944. Nessa atmosfera eletrizante foram lançadas as ondas de nacionalização da libertação, que afetaram o setor bancário, as minas de carvão e a indústria automobilística, com a famosa expropriação das fábricas da Renault. O proprietário, Louis Renault, foi preso como colaboracionista em setembro de 1944, e suas fábricas, confiscadas pelo governo provisório e nacionalizadas em 1945. Em 1950, de acordo com as estimativas disponíveis, o valor total dos ativos públicos ultrapassou 1 anos de renda nacional na França.
levando em conta que o valor da dívida pública fora fortemente reduzido pela inflação, a riqueza pública não estava longe de alcançar um ano de renda nacional, numa época em que a riqueza privada já caíra para 2 anos da renda nacional. Ver o gráfico 3.6. Como sempre, não se deve deixar iludir pela precisão dessas estimativas. O valor do capital é difícil de avaliar durante esse período no qual os preços dos ativos foram historicamente baixos, e é possível que os ativos públicos tenham sido um pouco subvalorizados em comparação com os ativos privados. Contudo, as ordens de grandeza podem ser consideradas significativas. Em 1950, o governo da França detinha entre 25% e 30% da riqueza nacional, ou talvez até um pouco mais. Trata-se de uma proporção significativa, sobretudo quando se leva em conta que a propriedade pública quase não envolve as pequenas e médias empresas ou a agricultura, ou mesmo os imóveis habitacionais, área em que o governo costuma ser minoritário, menos de 20%. Nos setores industriais e financeiros, os mais diretamente afetados pelas nacionalizações, a participação do Estado na riqueza nacional ultrapassou os 50% da década de 1950 aos anos 1970. Essa experiência histórica, ainda que relativamente curta, é importante para compreender a relação complexa que, ainda hoje, envolve a opinião pública francesa e o capitalismo privado. Durante todo o período dos 30 Gloriosos, ao longo do qual o país, em plena reconstrução, teve um fortíssimo crescimento econômico, o maior de sua história, a França vivia num sistema de economia mista, um capitalismo sem capitalistas, ou, ao menos, um capitalismo de Estado no qual os proprietários privados já não controlavam as grandes empresas. As ondas de nacionalização ocorreram em vários outros países no mesmo período, entre eles o Reino Unido, onde o valor dos ativos públicos ultrapassou um ano da renda nacional em 1950, mesmo nível da França. A diferença era que a dívida pública britânica superou 2 anos da renda nacional, de modo que o patrimônio público líquido foi fortemente negativo nos anos 1950 e a riqueza privada foi um tanto mais elevada. A riqueza pública se tornaria finalmente positiva no Reino Unido nos anos 1960, 1970, sem, no entanto, superar 20% da riqueza nacional, o que já é um valor substancial. A particularidade da trajetória francesa é que, depois de experimentar a fartura nos anos 1950, 1970, a propriedade pública caiu para patamares muito baixos a partir dos anos 1980, 1990, enquanto a riqueza privada, imobiliária e financeira, alcançava níveis ainda mais altos que os do Reino Unido. Próximos de 6 anos da renda nacional no início dos anos 2010, ou 20 vezes mais do que o patrimônio público. Após ter sido país do capitalismo de Estado nos anos 1950, a França se tornou a terra prometida do novo capitalismo patrimonial privado do século XXI. A mudança é tão assombrosa que ela ainda não foi assumida como tal. O movimento de privatização, liberalização da economia e desregulamentação dos mercados financeiros e dos fluxos de capital, que se espalhou por todo o planeta a partir dos anos 1980, tem origens múltiplas e complexas. A lembrança da depressão dos anos 1930 e das catástrofes que a seguiram esmoreceu. A estagflação dos anos 1970 mostrou os limites do consenso keynesiano do pós-guerra. Com o fim da reconstrução e do crescimento elevado dos 30 Gloriosos, o processo de extensão indefinida do papel do Estado e dos nivelamentos obrigatórios que prevaleceu nos anos 1950, 1970, se mostrou naturalmente falho. O movimento de desregulamentação começou em 1979, 1980 com as revoluções conservadoras nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde não se suportava mais o atraso em relação aos outros países, ainda que esse processo de recuperação do atraso seja um tanto automático, como vimos no capítulo 2.
Ao mesmo tempo, o fracasso cada vez mais evidente dos modelos estatizantes soviético e chinês nos anos 1970 levou os dois gigantes comunistas a implantar, no início dos anos 1980, uma liberalização gradual de seus sistemas econômicos, com a introdução de novas formas de propriedade privada das empresas. Nesse panorama internacional convergente, os eleitores franceses mostraram em 1981 uma vontade de ir contra a maré. É verdade que cada país tem sua própria história, seu próprio calendário político, já que deram o governo a uma nova maioria social comunista, cujo programa consistia em ampliar o processo de nacionalização dos setores bancário e industrial iniciado em 1945. O interregno, entretanto, foi de curta duração, uma vez que em 1986 uma maioria liberal lançou um movimento importante de privatização em todos os setores, retomado e ampliado em 1988, 1993 por uma nova maioria socialista. A Renault se tornou uma empresa aberta, com ações negociadas na Bolsa de Valores em 1990, assim como as telecomunicações foram transformadas na France Telecom, cujo capital foi aberto em 1997, 1998. Num contexto de crescimento amortecido, desemprego elevado e fortes déficits orçamentários, a venda progressiva das participações públicas ao longo dos anos 1990-2000 permitiu algumas receitas adicionais aos sucessivos governos, sem, contudo, impedir o aumento sistemático do endividamento. O patrimônio público líquido caiu a níveis muito baixos. Durante esse tempo, a riqueza privada voltou, pouco a pouco, aos níveis que prevaleciam antes dos choques do século XX. Foi assim que, no século passado, a França, sem que tenha de fato conseguido compreender por que transformou totalmente, em duas ocasiões em direções opostas, a estrutura de sua riqueza nacional.